Eles querem redesenhar as fronteiras, cobrar seus próprios impostos, montar exércitos e, em suma, funcionar como países diferentes daqueles que são hoje. Em todos os continentes, movimentos separatistas operam com táticas diversas, mas um mesmo objetivo: mais autonomia e, se possível, independência. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 4 países que quase existiram. Cavaleiros do Círculo Dourado. O QGC, Cavaleiros do Círculo Dourado, é uma sociedade secreta que floresceu nos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. O seu objetivo inicial era defender os interesses dos Estados do Sul. Ao final da Guerra Civil, em 1865, a ordem foi reformulada, passando a usar o nome de A Ordem dos Filhos da Liberdade, usando o mesmo nome do grupo de patriotas que estiveram envolvidos no processo de independência dos Estados Unidos. Registros da Convenção dos QGC, realizada em 1860, afirmam que a organização se originou no dia 4 de julho de 1854. A ordem teria sido fundada por 5 amigos que atenderam um apelo feito pelo general George Bickley. Objetivos. Alguns pesquisadores acreditam que o objetivo do QGC era preparar o caminho para a anexação de um círculo dourado dos territórios do México, América Central e Caribe para a inclusão nos Estados Unidos como estados escravos. Os QGC recrutaram a maioria dos seus membros da sudoeste dos Estados Unidos, Texas, território do Novo México e Califórnia. Mas, uma vez que a Guerra Civil começou, o grupo mudou seu foco do colonialismo para apoio fervoroso do recém-criado governo da Confederação. Os cavaleiros logo tiveram milhares de seguidores, muitos dos quais formaram exércitos de guerrilha e começaram a atacar as fortalezas da União do Ocidente. Nos estados do Norte, a misteriosa ordem tinha um impacto maior ainda. Muitos jornais e figuras públicas envolvidas em caça às bruxas, onde acusaram supostos simpatizantes do Sul, incluindo o presidente Franklin Pierce, de serem membros dos Cavaleiros do Círculo Dourado. Ao contrário da maioria das sociedades secretas, o Círculo de Ouro não só preocupou-se com reuniões clandestinas e planos misteriosos. Em vez disso, o grupo formou exércitos a fim de transmitir a sua agenda pela força. Intermário. Miedzy Morze foi o nome proposto por Józef Piłsudski para uma futura federação formada pela Polônia, Lituânia, Bielorrússia e Ucrânia. O nome de origem polonesa pode ser traduzido para o português como Entre Mares, o que por sua vez se originou do latim intermarum. O objetivo estratégico de Józef era o de ressuscitar uma moderna forma da antiga república, enquanto trabalhava para a desintegração do Império Russo e mais tarde da União Soviética por intermédio de suas etnias constituintes. A realização dessas metas, que se aproximou um pouco décadas depois com a criação da União Europeia e com a dissolução da União Soviética em 1991, poderia ter transformado muito da Europa Central em uma terceira Europa, invulnerável para os históricos antagonistas da Polônia, Alemanha e Rússia. O sonho de Józef enfrentou a oposição de todas as partes interessadas. Os soviéticos exerceram sua influência para anulá-lo. Os aliados ocidentais temiam que uma Alemanha e Rússia enfraquecidas seriam capazes de pagar suas dívidas e obrigações de guerra, e que o equilíbrio de forças europeu pudesse ser excessivamente alterado por ações coordenadas entre os países recém-independentes. Finalmente, muitos políticos poloneses se opunham à ideia de uma federação multicultural, preferindo trabalhar ao invés no sentido de uma Polônia nacionalista e etnicamente pura. Em decorrência da Guerra Polaco-Soviética, a intenção de Józef de uma federação de países da Europa Central e Ocidental perdeu qualquer chance de realizar-se. Menos de 2 décadas depois dele ter lançado a ideia, apenas 4 anos após sua morte, todos os países que haviam tão zelosamente cuidado de suas independências seriam mais uma vez engolidos por seus vizinhos, Alemanha e União Soviética. Cascadia. Califórnia, Texas, Havaí, Alasca. A lista de movimentos separatistas dentro dos Estados Unidos é longa e inclui até mesmo o saudosíssimo dos confederados derrotados na Guerra Civil do século XIX. Atualmente, um dos grupos independentistas mais organizados quer a soberania de grande parte da costa oeste da América do Norte. Mais precisamente, a separação dos estados de Oregon e Washington e Colômbia Britânica. Chamada de Cascadia, a nova nação teria mais de 16 milhões de habitantes em uma área similar ao Peru.
além de um PIB próximo ao da Argentina. Uma das reclamações do movimento é a indiferença das capitais, que nos dois países se localizam próximas da costa leste. Em 2011, a revista Time colocou a Cascádia em 8º lugar entre as 10 principais nações aspirantes do mundo, mas admitia que quase não havia chance de o país proposto se tornar real, raça ariana. Quem é que não conhece as atrocidades lideradas por Adolf Hitler? Com ideias baseadas em uma supremacia ariana, foi capaz de executar sem menor piedade diversos judeus e pessoas que não considerava como alemães puros. Qualquer um que fosse contra o seu regime já tinha um destino certo, a morte. Ao entrar na Segunda Guerra Mundial, tinha a plena convicção de que sairia vitorioso, mas devido a diversos erros e falta de planejamento, felizmente não conseguiu. Os nazistas tinham planos de estabelecer uma nova ordem mundial. Quando tivessem conseguido derrotar todos os seus inimigos, construiriam um grande império nazista sobre as ruínas de toda a Europa. Acontece que, caso Hitler tivesse conseguido executar tudo da forma que planejava, o mundo seria um lugar totalmente diferente do que conhecemos hoje. Espelho espacial gigante. Aí você se pergunta, qual seria a lógica disso? Bom, talvez você já tenha praticado algumas cruéis brincadeiras com formigas enquanto era criança. A exemplo de arrancar suas pernas ou mesmo pegar uma lupa e queimá-las com o raio do sol que fosse refletido. Por incrível que pareça, essa era exatamente a ideia dos nazistas. A intenção era colocar um enorme espelho com cerca de 1,6 km de diâmetro no espaço, com uma distância aproximada de 35 mil quilômetros acima da Terra. Quando alguém fosse contra seus ideais ou ofendesse seu regime, os responsáveis pelo espelho os direcionariam para a cidade do ofensor, fazendo com que os fortes raios de sol chegassem até lá e destruíssem tudo o que encontrassem. Essa foi uma ideia do cientista Hermann Oberth. E por mais que muitos outros cientistas duvidassem que isso realmente poderia funcionar desta forma, ele garantia que sim. Depois da derrota nazista, até tentou fazer com que os norte-americanos instalassem um aparelho, mas obviamente a proposta foi recusada. Crimes contra a Europa Oriental. Não é novidade para ninguém que os nazistas tentaram a todo custo eliminar os judeus da face da terra. Mas o que poucos sabem é que quando a guerra já chegava ao fim, eles começaram a colocar em prática um plano para eliminar também os eslavos. Esse povo situava-se na Europa Oriental, era apenas um dos grupos que os nazistas não queriam que sobrevivesse. Se tivessem conseguido controlar a Rússia, teriam deportado todos os eslavos para a Sibéria, fazendo com que eles fossem transportados em escravos e obrigados a fazer trabalho forçado, sem contar que outros seriam enviados para o tráfico de escravos e tantos outros assassinados. Para substituir esses povos, a intenção nazista era enviar cerca de 10 milhões de alemães para o local, para construírem famílias do que chamavam de raça pura. Caso isso tivesse acontecido, quase todos os europeus concentrados no leste teriam sido aniquilados, transformar os britânicos em escravos. Enquanto a guerra se tornava cada vez mais explícita e os britânicos recusavam uma rendição, Hitler foi tomado pelo ódio e pelo espírito inglês. A única coisa que ele pensava seria como destruiria a vida daquele povo depois que os derrotasse, inclusive chegou mesmo a arquitetar um plano. Caso os nazistas tivessem conseguido um controle sobre o Reino Unido, introduziriam uma nova lei que determinaria que todos os homens saudáveis entre os 17 e 45 anos deveriam ser enviados para a Europa continental, onde serviriam como escravos. Mulheres e crianças permaneceriam em suas casas, pelo menos até que o garoto completasse seus 17 anos para também ser transferido. Após isso, as ordens eram para que as casas fossem saqueadas e qualquer um que tentasse resistir deveria ser morto. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre este assunto? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.